Hoje aqui eu vim fazer uma visita ao Eduardo Moreira, um dos grandes economistas aí do Brasil, um cara que trabalha como banqueiro e hoje em dia vestiu a camisa do time contrário. E eu vim aqui bater um papo com ele, sobre essas questões do novo governo, de um governo reacionário, um governo semi-bonapartista, um governo que retira direitos, um governo que coloca em xeque direitos democráticos, inclusive premissas básicas de uma democracia. E a gente vem aqui discutir um pouco, na verdade, quais são os desafios para a classe trabalhadora, para a juventude, e obviamente que o Eduardo, como economista, vai nos ajudar a entender um pouco mais, fundamentar um pouco mais essas questões econômicas do país, para a gente conseguir traçar uma alternativa concreta. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pelo espaço. Eu diria até mais, cara, obrigado pela confiança, porque o meu histórico, ele desperta algo que seria legítimo até das pessoas que militam no movimento progressista terem uma certa desconfiança, porque eu realmente venho de um mundo super conservador, venho de um mundo super de direita, liberal e etc. Então ter essa confiança, ter esse espaço é uma coisa que realmente me sinto honrado por isso. E eu acho que a gente elegeu, o brasileiro elegeu um governo com aquilo que o americano chama de gut feeling, com as tripas, não elegeu esse governo fazendo conta, não elegeu esse governo de uma forma racional, ele simplesmente estava com raiva de quê? Sei lá, eu estou com raiva de tudo, entendeu? Então eu não gosto de mais nada, e tudo que eu tenho de ruim dentro de mim, de odioso, está sendo regado há um tempão e tomou uma proporção enorme. Quem que é o justiceiro que tem aí? Quase o Messias, Quem que é o Messias? E aí veio o Messias, por acaso, com o nome de Messias, que de Messias não tem nada, mas o cara que se colocou aí como Messias. Então foi uma eleição onde o processo de escolha foi muito raso, muito raso. As pessoas, elas não adentraram nada dentro de um processo decisório, que é um processo decisório importantíssimo, que é o cara que está tomando conta ali da loja nossa. E pior do que isso, as pessoas que estão no governo estão unidas por esse mesmo elo frágil, por esse mesmo motivo raso. Então o que o Moro, o Bolsonaro, o Mourão, o fulaninho, o Salles, o que esses caras têm em comum? É o seguinte, a gente não gosta de gay, a gente é liberal, a gente acha que o filho tem que ser machão, tem que ter a escola tem que ter disciplina, não sei o quê. Isso tudo é tão raso que até aí não tem conta nenhuma, não sabe qual o caminho que tem que seguir, qual que é o programa que tem por trás, qual a estrutura que deve ser seguida, nada disso foi discutido, absolutamente nada. Aí o que aconteceu depois da primeira semana de governo? Os caras viram o seguinte, cada um pensa uma coisa completamente diferente, cada um tem uma imagem completamente diferente do mundo, dentro de um espectro conservador, dito liberal, porque é meio liberal na economia e completamente conservador nos costumes. É um liberalismo. E aí está todo mundo batendo cabeça, está um caos. A gente vive hoje em dia um caos, a gente vive um desgoverno, a gente não vive um governo. Nunca houve na história um governo que em um mês tivesse tanta bateção de cabeça e um balão absolutamente, tem nada dentro. Botou um alfinete, o negócio estourou e o pessoal olhou e falou, caramba, mas foi nisso que a gente votou? Em quem que a gente se agarra agora? E aí o que aconteceu? Em quem que está todo mundo querendo se agarrar agora? Olha que loucura. No Mourão. O Mourão virou moderado. General. Entendeu? Então, e quem se coloca como um gênio ao lado de Bolsonaro, Mas o Mourão... O pior é que talvez até do lado do Bolsonaro seja um gênio, até porque qualquer um. Com certeza. Esse telefone é um gênio do lado do Bolsonaro. Exatamente. Então eu acho que a gente vive um processo muito preocupante, mas ao mesmo tempo é difícil achar alguma coisa positiva nisso tudo que está acontecendo, mas eu acho que é a chance que os movimentos progressistas, que a classe trabalhadora, que os movimentos sindicais, é a chance que eles têm de se reunirem e se perguntarem verdadeiramente para que eles existem. O que eles querem? É poder por poder ou não? Quem sustenta o país não são esses donos de empresas que nunca geraram nada de riqueza. O cara não sabe fazer absolutamente nada. O cara, na maioria das vezes, é um herdeiro, um cara que leu meia dúzia de livros, alguns deles nunca leu livro nenhum, entendeu? E quando lê o livro, leu um dos 10 mais vendidos, porque é assim que ele escolhe o livro que ele vai ler, na vez, vai lá na vez, vê qual dos 10 livros mais vendidos. Método, como veio essa eleição, O brasileiro hoje carece de uma alternativa,
e encontrou, né, a classe média, essa pequena burguesia, né, pseudo-intelectual, e encontrou na figura do Bolsonaro um salvador da pátria, né? Essa é a nossa leitura que a gente faz. E esse salvador da pátria, ele veio aí para acabar com tudo isso que está aí, tá ok? Né? Que nem ele fala. Só que a grande questão é que ele não está aí para acabar com tudo isso, e ele está para servir ao capital financeiro e ao capital estrangeiro, né? E a população de classe média, enfim, que entra numa ideia de um período recessivo, né? Enfim, a gente tem uma ascensão brasileira econômica, me corrija se eu estiver errado, mas de 2003 a mais ou menos 2012, 2013, que alguns economistas até chegaram a chamar de década dourada, né? Com exportação de commodities, enfim, com todo a industrialização, o processo de industrialização acelerado da China, né? Que consumia muita matéria-prima nossa. E quando entra o período de recessão, a classe média fala, pô, mas a gente tinha um poder aquisitivo, um poder material maior. Mas a gente desconsidera a crise do capitalismo, desconsidera a crise de 2008 do capitalismo e como isso influencia nos países periféricos do capitalismo. O que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, e para mim também sempre foi muito difícil de entender, isso foi uma coisa que há pouco tempo atrás as peças todas se encaixaram, é que esse ciclozinho é uma história que tem começo, meio e fim para atender o capital financeiro. Então, como é que acontece? Começa da seguinte maneira: você tem lá um governo, tá? Isso acontece. Ciclo você pode começar de qualquer história, de qualquer lugar do ciclo, para poder falar como é que ele é inteiro. Mas você começa num momento onde você está vivendo as coisas, vamos chamar de normais, né? Uhum. E aí, por algum motivo, o capital financeiro chega e fala o seguinte: olha, precisamos crescer, ou precisamos nos defender daquela ameaça, ou precisamos, na maioria das vezes, uma ameaça inventada, criada, etc. E para isso precisamos investir. Aí o poder público fala, beleza, mas eu não tenho essa possibilidade de investir, porque eu não tenho esse recurso para investir. Aí o cara fala, não, então pode deixar que eu te empresto. Você usa o meu dinheiro para poder investir. E aí você começa a endividar o Estado. E o Estado se endivida para investir em algo cujo retorno já volta quase que só para esse cara, que é o cara que tem mais dinheiro, porque os investimentos são investimentos que visam, né, a elite que a gente tem. E aí o que acontece? O Estado endividado, ele começa a fazer com que essa bola de neve com juros sobre juros, principalmente num país como o Brasil, onde os juros são altíssimos, ela fique grande ao ponto que os juros passam a consumir toda a riqueza que é recolhida de todo mundo, ou seja, todos os impostos, todas as contribuições que todas as pessoas dão, chegam no poder público, mas elas não chegam, elas só passam pelo poder público para poder servir a essa dívida que foi implantada ali. A pública nacional hoje, consome, né, 50% do orçamento nacional. É isso aí. Então o que acontece? Você transformou o Estado, que teoricamente é a pessoa jurídica que representa todos, numa máquina de lavagem de dinheiro para pegar dinheiro do mais pobre e dar para o mais rico. Aí chega num ponto tal que isso, a gente aqui não está gerando riqueza nenhuma, está só transferindo riqueza do mais pobre para o mais rico, máquina de desigualdade. Chega num ponto tal onde o pobre não tem mais riqueza nenhuma, ele fica 100% à mercê do mais rico. Aí o mais rico chega e fala o seguinte, olha, agora que virou caos total, caos econômico, aí a gente chegou lá em 2013, 2014, faz o seguinte, eu tenho a solução. Você já viu que eu sei tocar o negócio bem, eu dou lucro, eu etc. E ele não fala que quem causou o problema do Estado lá atrás foi ele. Como eu sou o cara que sei fazer as coisas no Brasil, sou o exemplo de bem-sucedido, o exemplo de milionário, etc. E o que falta no governo é dinheiro, as pessoas acreditam nessa história, faz o seguinte, me elege. Me elege porque se eu fiz isso para mim, eu consigo fazer para o Estado. Ou financia sua campanha para depois você... Então ele elege ele e os representantes dele exatamente como você está falando, financiando todos esses outros. Aí quando esses caras chegam no poder, eles falam assim, olha, o único que pode investir agora é o capital privado. Então, sim, vamos dar moleza para ele. Aí começa benefício, isenção fiscal, blá, 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 baixa as taxas, que nem a gente viu o Trump fazer lá, que nem o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão falando agora. E, além disso, vamos diminuir essa nossa dívida, que é um problemão que eles mesmos causaram. Claro. Como que a gente vai dividir? Tudo que a gente tem de riqueza, que a gente recolheu de todo mundo, toma aqui só para os mais ricos. Como é que é o nome disso? Privatização. Aí você pega, entrega tudo que você recolheu de todo mundo para os mais ricos, e os mais pobres que deram esse dinheiro, tipo assim, tem que privatizar. É quase como se ele chegasse e falasse o seguinte,
Sabe essa casa que eu construí aqui, que demorou 20 anos para eu fazer a laje, consegui fazer esses 2 cômodos, não sei o quê? Olha só, eu quero dar isso aqui para o meu banqueiro. Ele sabe, isso ele não vai falar, porque ele não consegue ver o dinheiro que tem no poder público como sendo igual a casinha dele, porque é a mesma coisa, é dele também, é poder público, é de todos, não é o poder 1%, é o poder 100%, é o poder de todos. E aí o cara chega, investe cheio de moleza, além disso com uma mão de obra quase de graça, e que o governo faz ficar ainda mais de graça, tirando direitos trabalhistas, etc. Ah, porque assim vai ter mais emprego. Eu gosto de brincar o seguinte, então assim, vão para a escravidão, que aí não tem desemprego, não tem direito trabalhista nenhum, não sei o quê. É essa a filosofia? Ou é a filosofia de você garantir um mínimo de qualidade de vida, de justiça nessa troca? Porque é uma troca, quando você está trabalhando, você está vendendo o seu trabalho em troca daquilo que você está recebendo. Essa troca tem que ser minimamente justa, né? E é engraçado porque o liberalismo tem que deixar o mercado funcionar, né? Eu falo o seguinte, pô, o cara que leva luz na tua casa, tá? Esse cara é menos ou mais importante, o cara que vai lá do fio, que arruma, não sei o quê, é menos ou mais importante do que o burocrata de banco ali que fica no escritório e não faz nada, se não dá ok e fazer 3 contas no Excel. O cara da luz deveria ser muito mais importante. Ah, por que ele ganha menos então? Aí o cara vai falar, ah não, ganha menos porque a capacidade intelectual, etc. Isso é o mercado que decidiu que ele ganha menos. Eu falei, será que é o mercado mesmo? Ah, se ele não estiver satisfeito, ele vai reclamar e aí vai subir o preço dele. Será que ele pode reclamar? Ou será que o poder dos sindicatos, dessas organizações, vem sendo minado há anos no Brasil? Vamos extinguir contribuição sindical, vamos extinguir o poder dos sindicatos, vamos ser mais duros contra as greves. Então não existe essa capacidade do trabalho, mesmo dentro de um modelo liberal ou neoliberal, se fazer valioso como ele deveria. Então é tudo uma grande farsa. Sim. O próprio modelo liberal não é neoliberal. Exatamente. Entendeu? É neoliberal para os outros, mas para nós... É o capitalismo dos ganhos e o socialismo das perdas. Claro, exatamente. Na hora que a gente quebra, a gente socializa toda essa dívida. O Estado vai lá e financia, né, a reconstrução enfim, dos bancos, das empresas. Né? Isso aí.